perguntas bem interessantes aqui. A gente queria agradecer a pontualidade dos meus palestrantes. Foram rigorosíssimos no tempo das apresentações, que vai sobrar, inclusive, mais tempo para perguntas. Mas eu vou começar com o Ronald. Ronald, tem 3 perguntas que eu vou juntar em uma para você. O Pedro César, né, que é diretor de saúde da cidade da Barra do Chapéu. Uma pessoa nos identificou, e a Nelva Alves, que é de Niterói, que veio de uma pergunta que a gente recebeu pela internet. Então, eles perguntam as seguintes coisas com relação ao Boston Basics. Qual a relação entre a população inserida no Boston Basics com a saúde? Vocês chegaram a fazer um mapeamento? A população ela é mais saudável? Por ela ser mais capacitada ou preparada, ela é já de começo, from start, né, do zero, uma população mais saudável? Pois, na mesma linha, como vocês vão aplicar, né, o Boston Basics com crianças que têm deficiências, né? Pensou-se nisso? Existe alguma diferença, né, para famílias com crianças que têm deficiência? Se existe alguma metodologia diferente, né? E se existe uma estratégia específica para disseminar o Boston Basics, né, para famílias mais vulneráveis, onde os pais não necessariamente sabem ler, por exemplo. Microphone, please. Muito bem, a população alvo, objetivo, são todas as pessoas. Será preciso realmente personalizar. Nós estamos no início do processo, mas, por exemplo, existem vários grupos, várias populações em Boston. Até o momento, os vídeos foram produzidos apenas em inglês. Devem ser também produzidos em espanhol, português, em diversos idiomas. Se pensarmos na diferença entre as famílias que sabem ler, que são alfabetizadas e têm acesso às grandes instituições, comparadas às famílias onde os pais não leem, bom, é claro que precisaremos de abordagens diferentes para cada família. Além dos vídeos, poderemos usar livretos, versões em áudio, ou seja, audiolivros, para que os pais possam ouvir ao invés de ler. No centro de saúde, algumas das famílias têm, sim, problemas específicos e temos pessoas que trabalham especificamente com esse problema. São as pessoas que nos ajudam no programa Boston Basics no trabalho com essas famílias. Resumindo, estamos trilhando todas as vias possíveis para chegar às famílias, atingir as pessoas que nos ajudarão a atingir as famílias. Talvez precisemos chegar às famílias através de outras pessoas. Nós estamos co-criando este processo. As pessoas que melhor conhecem as famílias poderão nos ajudar a encontrarmos as melhores formas de atingirmos essas famílias. Daqui a 12 ou 18 meses, eu terei uma resposta melhor para dar a vocês. E o mesmo se aplica a crianças com deficiência, certo? Famílias que têm... families who have kids. Existem vários tipos de deficiências diferentes. Sim, o mesmo se aplica, mas a resposta talvez varie. Devo reconhecer, no entanto, que nossa ênfase principal está sobre as pessoas que não têm deficiências, mas que talvez não tenham acesso às informações que nós estamos tratando de difundir. Thank you. Essa é uma pergunta para a Charlotte. Charlotte, a Patrícia Camargo, do Tempo Junto, e o Aquiles Deléo, que é um escritor. Então, a Patrícia pergunta, os programas infantis hoje são assistidos ou curtidos pelas crianças? Considerando que a concorrência com outros programas infantis não educativos é tão grande, você sente que as crianças continuam se interessando por programas educativos? E a segunda pergunta também vai um pouco nessa relação, que é
que também fala um pouco do uso das telas, Roseli, que é como a gente pode usar a tecnologia, a mídia, para melhorar a relação dos pais e filhos a partir de programas educativos, mais educativos também. Obrigada pelas perguntas. Bom, primeiramente, em relação ao engajamento das crianças, é uma preocupação importante, porque se a criança não for atraída pelo programa, realmente ela não vai assistir. É preciso que o programa seja, em primeiro lugar, divertido, que ele seja cativante, que ele atraia realmente as crianças. Nosso trabalho no programa que eu mostrei a vocês, no Haiti e na Etiópia, nós fazemos pesquisas formativas com as crianças e apresentamos um conteúdo a elas para avaliar, claro, o seu engajamento e a compreensão. No Haiti, acabamos de terminar, concluímos alguns testes há poucas semanas e as crianças ficaram realmente querendo mais, elas ficaram super atraídas. E na Etiópia, as reações foram bem similares. Hoje, tantas crianças conhecem o programa, bom, que realmente elas se aproximam à tela para assistir. Mas, em primeiro lugar, os programas têm que ser divertidos. Tem que entreter as crianças. Caso contrário, não cumprirão o seu propósito educativo. Em muitos casos, devemos pensar que o mais importante é que eles sejam divertidos para que, de uma forma natural, a criança se sinta atraída ao programa. A segunda pergunta tem a ver com o uso da tecnologia, né? Não sei se é isso, a mídia. Sim, como a Roseli falou. Agora, usam a tecnologia para cuidar dos filhos, ou acalmar os filhos, né? Não sei se essas são as melhores palavras. Como é que a gente usa a tecnologia em momentos onde os pais querem acalmar ou cuidar, mas com esse conteúdo educativo, né? Como é que a gente traz conteúdo educativo para dentro da tecnologia no melhor uso dela, né? Eu acho que é isso. Okay. Thank you for that Certo, clarification. obrigada pelo So, I esclarecimento. think the question of the use of technology Realmente, o uso da tecnologia no contexto educativo ou de forma educativa, claro, muitos discutem, a polêmica é bom, é ruim, o impacto é positivo, é negativo, como deve ser usado. Em muitos casos, acho que devemos nos perguntar, primeiro, se a tecnologia é boa para as crianças. Eu devo permitir que meu filho assista a televisão, que tenha um tablet, etc. E eu acho que essa pergunta está equivocada, está errada, porque devemos pensar realmente no conteúdo. Qual é o conteúdo que está sendo acessado naquele tablet, na televisão? Vamos pensar nas tecnologias anteriores. Nós não nos perguntávamos se um livro era bom ou não para a criança. Pensávamos no conteúdo do livro e como ele seria usado pelo professor ou pela professora. Devemos fazer a mesma pergunta com relação às tecnologias. Vamos questionar o conteúdo que está sendo abordado. Usar a tecnologia para educar a criança requer que nos certifiquemos que o conteúdo tenha qualidade, que aquele conteúdo esteja alinhado com a proposta pedagógica ou educacional. O conteúdo tem alta qualidade, isso pode ser discutido. Nós acreditamos que as melhores tecnologias, o melhor conteúdo tecnológico é aquele que reflete a cultura da criança e que oferece uma experiência significativa e apropriada a ela. E para desenvolver esse tipo de conteúdo, temos que trabalhar de uma forma sistemática no processo de criação. Dito isto, temos que considerar também os aspectos da qualidade. Até mesmo o conteúdo de boa qualidade é realmente ideal. É aí que entram os pais e educadores para tomar decisões, fazerem escolhas, quanto, por exemplo, ao tempo de exposição a esse tipo de conteúdo, de mídia. Então, em primeiro lugar, se certificar que o conteúdo tenha qualidade. Em segundo lugar, considerar
a dose, né? O grau de exposição, porque eu acredito que as crianças podem até ficar engajadas demais, interessadas demais. Pensando sobre essa última pergunta, né? Das crianças com deficiências, a pergunta foi dirigida a mim. Eu queria dizer que os mesmos princípios do Boston Basics se aplicam também às crianças com deficiência. Os 5 princípios. Eu não sei se era por aí a pergunta. Mesmo no caso de crianças com deficiências, nós queremos maximizar o amor, queremos contar histórias, cantar músicas, comparar, contar, falar, aprender as cores, brincar, ler, discutir. A forma como tudo isso vai ser feito vai depender de quais são as deficiências do seu filho, daquela criança. Então, você, como pai ou cuidador, vai ter a sua checklist para se certificar se eles estão realmente cumprindo com aqueles requisitos que nós queremos preencher para... Por favor, todos vocês sintam-se à vontade de responder mesmo quando seja uma pergunta direcionada para algum dos palestrantes. Falando das telas, né, a Isabela Henriques, do Instituto Alana, pergunta, né, muitos especialistas dizem que crianças com menos de 2 anos não deveriam ser expostos à tela. A Charlotte falou um pouco disso agora, né, quer dizer, nem iPad, nem celular. E a partir de qual idade, né, a mídia adequada para crianças e contribui com o seu desenvolvimento integral, né? Então, se a gente fala que não deveria ser até antes de 2 anos, né? Como é que a gente faz com que a gente use a tecnologia, de novo, adequada? Não, então, Roseli, essa foi para você, mas eu gostaria que todos vocês comentassem também. I agree with you. I don't think there is an answer. Realmente não acredito que exista uma resposta. Temos algumas diretrizes produzidas por diferentes organizações sobre as faixas etárias, recomendações para certas faixas etárias, para crianças a partir de 2 anos de idade, etc. E realmente é uma pergunta difícil de responder, mas um aspecto que é importante de salientar é que a tecnologia está sendo usada pelas crianças de uma maneira muito abrangente. Nós podemos entrar nessa equação da seguinte forma: já que ela está sendo usada, vamos produzir conteúdo de qualidade que possa ser usado por essas crianças nessas mídias de uma forma divertida e também didática. Ou seja, é um fato consumado. As crianças usam, têm acesso à tecnologia, então nós, de nossa parte, podemos ter esse tipo de iniciativa. E esses debates, claro, são muito importantes. Bruno, a gente tem tempo para mais 2 perguntas, tá? Então, eu vou fechar aqui. O Cláudio, do INFEP, pergunta para você como você vê a troca de informação entre programas similares ao Boston Basics, como, por exemplo, 30 Million Words Initiative ou o Providence Talks, né? Como é que esses programas vão se conversando e trocam de informação? Bem, na verdade, nós já trocamos informações entre os programas. Existe um grupo chamado Too Small to Fail, pequeno demais para falhar, da Clinton Global Initiative e da Next Generation também. A Next Generation, na verdade, agora se transformou em outra organização, eu não me lembro o nome, mas o Too Small to Fail tem um comitê consultivo, e há muitas pessoas envolvidas em iniciativas nos Estados Unidos que estão nesse comitê consultivo. Eu e outras pessoas. E temos todos abordagens diferentes. Mas estamos aprendendo e vendo também o que todos estão fazendo e aprendendo com essas experiências, com essa troca. Estamos desenvolvendo uma marca através do Boston Basics, que é a seguinte: queremos nos ater a 5 propostas básicas. Geralmente, o que temos é um nome, que vai ser o rótulo da iniciativa, digamos, e depois, abaixo do rótulo, vem um monte de coisas.
E aí você acaba se perdendo naquilo tudo. A ideia é termos 5 pontos e tudo que vier abaixo estará ligado, fortemente ligado a esses 5 pontos. Nós acreditamos que dessa forma teremos um modelo mais amigável para as famílias, mais intuitivo, será mais fácil de usar, de difundir, disseminar, mas realmente o espírito dessa iniciativa é muito parecido com o espírito de muitas outras iniciativas que vêm acontecendo no mundo da educação na primeira infância. Nos últimos 5 anos houve uma explosão realmente de trabalhos. Antes era clinicamente incorreto falar sobre orientação aos pais, mas se percebermos que existem lacunas já aos 2 anos de idade e tivermos seriedade sobre este assunto, temos que falar a respeito disso. Quais são os desafios? Quais são os desafios, e aí vale para os 3 panelistas, de monitorar o impacto, né, de campanhas ou programas ou canais de disseminação de conhecimento, né, que você tem para transformar, né? Como é que a gente impacta a mudança de comportamento? Né? Como é que a gente monitora isso? Na opinião de vocês, quais são os desafios, na opinião de vocês? Alguma dica? Não, a plateia quer saber como a gente monitora. Então, por exemplo, Boston Basics, né? O Ronald falou no começo que eles fizeram 500 questionários, né, para entender como as pessoas percebem. Agora eles vão lançar a campanha e aí vão provavelmente fazer um novo recorte, né? Então, a pergunta é, quais são esses desafios e até conseguir, a partir do conhecimento, como é que a gente consegue ver se houve mudança de comportamento, né? Então, nesses processos todos, então, a Vila Sésamo, nos processos dela, né? Então, como é que eles iam lá na ponta depois ver o impacto, né? Medir impacto. Permita-me dizer que a coisa é ainda mais complexa. Temos que ir além de medir o impacto. Temos que avaliar o que acontece durante a intervenção e o que poderia ter acontecido se a intervenção não houvesse ocorrido. A questão é que o que haveria acontecido não aconteceu, porque houve uma intervenção, certo? Então, se perguntarmos o que poderia ter acontecido, vamos ficar nessas considerações. Temos que estimar, que ponderar, porque não poderemos medir. Nos experimentos controlados, o grupo controle, bom, o que ocorre com o grupo controle nos dá uma estimativa, uma ideia do que haveria ocorrido com o grupo que fez o tratamento, caso não houvesse feito o tratamento. Tipicamente, fazemos um estudo clínico randomizado. Então, incluímos alguns indivíduos de forma aleatória, randomizada, para tratamento e outras pessoas para o grupo corte, para que não vai ser tratado. Depois, comparamos os dois e as diferenças são a estimativa do impacto. Então, o truque ao medirmos o impacto é termos uma boa estimativa do que teria acontecido. O que nós estamos fazendo, como você disse, estamos estabelecendo qual vai ser a tendência antes da intervenção. E depois, partimos da premissa que, sem a intervenção, essa tendência haveria continuado, se mantido. Talvez seja uma premissa errada, mas é a melhor premissa que temos no momento, principalmente no caso de uma intervenção junto a uma população inteira. Não podemos fazer a randomização da população para ver o que a mídia está divulgando e qual foi a exposição e a não exposição. Ou seja, essas séries, as avaliações em intervalos realmente são muito importantes. Temos que ter o grupo controle, o grupo tratado e não tratado, para fazermos uma comparação. É o grupo de comparação, digamos, que não é randomizado, mas é muito parecido ao grupo tratado e podemos partir daí. Coletar dados realmente é um desafio logístico em muitos casos, mas como não temos tempo, eu vou passar aqui o microfone, a palavra. Quanto aos desafios, bom, há muitos desafios, mas, de forma geral, estamos melhorando, sim, na avaliação, na mensuração dos impactos. E o que vem acontecendo também é que, cada vez mais, precisamos empregar diferentes recursos, fazer avaliações quantitativas e qualitativas ao mesmo tempo, e estudos controlados, randomizados, claro, são a regra de ouro, mas também podemos aprender muito
ao aplicarmos outras metodologias em nossas pesquisas. São realmente muitos os desafios, mas, indo além disso, temos um desafio maior. Todos querem ter uma prática baseada em evidência e investem nisso, mas não necessariamente estão dispostos a investir em pesquisas para poder decidir se algo realmente teve um impacto. E não querem, não estão dispostos a usar aquela pesquisa para decidir o que deve ser feito ou não no futuro, onde investir ou não no futuro. Também é um desafio, porque após realizar um estudo, qual vai ser a credibilidade que você vai atribuir a um estudo específico? Isso vai determinar se um programa vai poder avançar ou não, vai ser implementado ou não, vai receber financiamento ou não. Falamos muito sobre resultados baseados em evidências, pesquisas baseadas em evidências, programas baseados em evidências, mas também precisamos ter uma comunidade de pessoas dispostas a financiarem pesquisa. Isso é muito complexo e, claro, que sabemos que os investimentos são altos. One quick word. Yesterday, Hero Rapidamente, talked gostaria de about comentar. network. Ontem ouvimos um pouco sobre as comunidades que aprendem em rede. E temos vários diálogos nos Estados Unidos e fora também, a respeito de tentarmos melhorar a forma de como podemos melhorar. Nós medimos muito o impacto de nossas intervenções, mas não medimos muito como aprendemos juntos. E se tivéssemos uma rede ou comunidade de pessoas e todos os membros tentassem resolver o mesmo problema e estivessem sempre em contato, aprendendo uns com os outros, trocando, eles acabariam descobrindo o que funciona melhor, o que realmente funciona, e poderiam avançar. Não poderemos avançar ao replicarmos simplesmente os programas já comprovados, já bem-sucedidos. O que acontece é que existem princípios, ideias básicas, como você dizia, os princípios básicos que se aplicam em diferentes tempos e lugares. As pessoas aprendem aqueles princípios e os adaptam às necessidades de regiões específicas. O desafio, na verdade, é que é preciso que as comunidades inteiras se familiarizem com os princípios através de tentativa e erro, e ao aprenderem uns com os outros, isso leva tempo. E tudo que nós fazemos, bom, teve uma primeira vez, fizemos pela primeira vez em algum momento. Se apenas quisermos usar e nos basearmos em intervenções já comprovadas ou testadas, não poderemos inovar. Temos também os legisladores que controlam os recursos, quando poderemos fazer intervenções, replicar, etc. Mas o que é realmente importante é que temos que realmente nos dar esse espaço e nos dar a permissão de pensar, improvisar e inovar, não apenas adaptar ideias já implementadas antes com sucesso. Thank you. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Ronald, da Roseli e da Charlotte, de todos vocês, e segue agora o nosso simpósio. Muito obrigada.